Gente, eu sou a Silvana Wolff, esse é o Entre Dois Mundos e hoje a gente vai falar de um tema que eu aguardo ansiosamente para acontecer, o arrebatamento. A gente vai ler os textos, vamos falar da diferença entre a passagem de Cristo para o arrebatamento e a entrada, a vinda literalmente de Cristo para o planeta Terra, na forma que ele tem, né, na forma física dele, né, que é diferente da nossa. Nós somos feitos de átomos, Jesus Cristo é feito de radiação. Então, mas isso também é um assunto que entraremos depois, mas hoje, especialmente, falaremos do grande momento aguardado pela Igreja de Cristo, pelos remidos, o arrebatamento. Então, bora lá entender do que se trata o arrebatamento. Arrebatamento. Muitos não creem no arrebatamento oculto, mas é o que está escrito. Confundem os textos que tratam da volta do Senhor que resultará na Batalha do Armagedon, descrito na sétima trombeta, com os textos que dizem sobre a igreja subir para o encontro com o Senhor nos ares. É importante destacar as duas situações na revelação bíblica: arrebatamento da igreja e a volta de Cristo. Vou salientar o arrebatamento, fenômeno que estamos esperando. Para esse evento, o Senhor não se manifestará visivelmente ao mundo. Não se trata de Cristo descendo com o céu aberto, descrito em Apocalipse 19:11. Os versos do capítulo 24 de Mateus, que são referentes ao arrebatamento, são esses. Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Observe que o Senhor fala abertamente que não se manifestará visivelmente. Mateus 24:23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por quê? Porque será como um relâmpago passando pelo céu. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Este relâmpago está em concordância com o que Paulo afirmou ser em fração de segundo. Primeiro, a ressurreição dos santos. Em seguida, os eleitos vivos subirão e o encontrarão nos ares, na mesma velocidade em que ele passar. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Como um relâmpago, disse Jesus. Primeira carta a Coríntios, 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como relâmpago, como um piscar de olhos, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, e daqui seremos tirados para adentrar com ele a cidade celestial. Outra declaração da passagem como relâmpago para nos levar é João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O arrebatamento é uma promessa, não há como negar essa verdade. O testemunho dos apóstolos, do próprio Salvador, também certamente cedo vem em Apocalipse 20:20, ressaltando: será instantâneo, no momento, no abrir e fechar de olhos. O Senhor virá até os ares, os mortos em Cristo ressuscitarão, os salvos que estiverem vivos serão arrebatados, e todos, transformados e incorruptíveis, encontrarão com ele nos ares, no momento, no abrir e fechar de olhos. Uma parábola profética que também diz desse momento é a do joio e do trigo. Inclusive que nós fizemos um vídeo falando, destacando quem plantou o trigo e quem plantou o joio. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço para vocês assistirem e ficar por dentro, né? De que momento na história o joio foi semeado ao trigo. O joio e o trigo. Mateus 13:27.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajunte-o no meu celeiro. Esses versos revelam as duas colheitas. O joio é a figura da igreja prostituta e o trigo é a figura dos fiéis. Isso aparece também nos textos de Apocalipse. A colheita do trigo. Apocalipse 14, 14. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Esse é o arrebatamento. Na sequência acontece o juízo dos crentes infiéis. Não se trata de todos os povos do mundo. É uma sentença sobre a igreja prostituta, ou seja, o joio. Aqui, gente, para deixar bem claro, infelizmente hoje, quando a gente usa o termo cristão, as pessoas fazem associação com o que a religião prega, né? O que a igreja apóstata prega. E o que nós precisamos hoje é resgatar a sã doutrina. Isso ficou para trás. Nós não estamos aqui querendo reformar nada, porque o que está aí não serve. Nós precisamos resgatar a sã doutrina, aquilo que Cristo ensinou. É isso que nós temos que fazer hoje e é isso que nós vamos fazer. E todos aqueles que quiserem ser participantes, continuem conosco. Nós traremos vários assuntos de acordo com os ensinamentos de Cristo, não de acordo com achismos de homens, né? E não queremos reformar o que aí existe, porque isso para a gente não serve. E isso aí quem usa é a igreja apostatada, tá? E quem quiser sair desse juízo aqui descrito, tem que se posicionar. Tem que saber que a saída é Jesus Cristo, e a nossa arma é a sã doutrina, tá? Vamos continuar. Nós traremos outros assuntos para melhor elucidar. Melhor elucidar não, para elucidar, né? Porque hoje em dia não tem mais o que fazer a não ser trazer à tona essa doutrina que por conta da igreja apóstata, foi deixada para trás, e hoje o cristianismo que existe aí, todas as suas vertentes, denigrem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, na sequência acontece o juízo dos crentes infiéis. Não se trata de todos os povos do mundo. É uma sentença sobre a igreja prostituta, ou seja, o joio. Apocalipse 14, 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Isso corresponde ao planeta Terra inteiro. Fora de que cidade? Uma deportação para a morte. O lagar da ira de Deus, quem pisa é a besta. Esse evento trata da queda da Babilônia, da grande Babilônia. Apocalipse 17:15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram seu intento. E tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é que reina hoje sobre os reis da terra? Se não é a grande prostituta, né? A meretriz que deu de beber e embriagou todos os líderes das nações. Que prático separar do retorno do arrebatamento.
ou seja, da passagem de Cristo nos ares para o arrebatamento, com a vinda dele para destruir o governo que está se instaurando. Destacados os versos que dizem do arrebatamento, sem citar os que tratam da volta. Para finalizar, na passagem de Cristo também ocorrem as bodas. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O evento que ocorre antes da volta do Senhor é a queda da Babilônia. Em seguida, vemos os santos ressurretos no céu juntamente com os fiéis que estavam vivos aqui na terra. Ou seja, os que estavam mortos serão ressuscitados e os que estiverem vivos nesse momento serão transformados nos ares. E todos os mortos ressuscitados e os vivos transformados, nos encontraremos com ele nos ares. Apocalipse 19, 1. E, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. O período dos 7 selos encerra-se e inicia-se a era da besta. Entraremos nisso também com mais cautela, explicando a finalização da era de peixes e o início da era de aquário. As palavras de Deus nesse trecho referem-se ao cumprimento do Messias assumindo o trono de Davi. É quando ele vem do céu, na última trombeta, diante dos olhos de todos os reinos. O Senhor, em Mateus 24, descreveu o fim da grande tribulação, seguida por sua volta, juntamente com seus anjos, para ficar. Não passa como relâmpago, como piscar de olhos, mas vem para assumir o trono do mundo. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Eventos seguidos. A grande tribulação é a queda da Babilônia. Ocorrerá o relâmpago que passa por causa dos eleitos. Posteriormente, Cristo vem para ficar. E é o que acontecerá na 7ª trombeta. Esses versos em Mateus dizem a respeito do mesmo que em Apocalipse 19, do 11 ao 16. Vamos lá. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas aqui é coroas, tá? E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largado do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fazendo contraste com a volta que será diante de todos os povos. Na volta, o Senhor vem para ficar e realizar outra ressurreição. E os ressurretos dessa ressurreição não sobem aos ares, ficam com ele aqui neste plano. O restante do capítulo 19 dá detalhes de como será o desfecho dessa guerra entre o Cristo e o exército do anticristo. No capítulo 20, os versos dizem de outra ressurreição. Não se trata da ressurreição que acontece no arrebatamento. Isso mesmo, haverá uma ressurreição no arrebatamento e outra no Armagedon. O que revela isso é o destino de quem é ressuscitado. No arrebatamento, passagem de Cristo nos ares. O povo que é levado participa das bodas. No Armagedon, é a vinda de Cristo. O povo fica e reina durante o milênio neste mundo até o fim. Apocalipse 24. E vi tronos,
E assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Isso muda tudo. Duas ressurreições em épocas distintas. Uma durante o julgamento da Babilônia, a prostituta, e outra durante o governo da besta. Em Mateus, esses versos ficam assim. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos ajuntam os que foram mortos pela besta por terem recusado o sinal, e os trazem para Cristo no local onde estará, em Jerusalém. O evangelho após o arrebatamento consistirá apenas em não aceitar o sinal. É a prova de fogo que Deus pedirá para aquela geração. Veja o que Deus determinou para o mundo nessa ocasião. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Adorar somente a Deus em uma época que a besta será absoluta no mundo, era após arrebatamento, após o fim da Grande Babilônia, fim da era cristã, completamente antropocêntrica, 666 como regime, ninguém que não tenha o sinal terá permissão para usufruir do mercado. Não aceitar o sinal será abstinência total, ato de fé e temor maior a Deus. Observe, a Babilônia, a sociedade cristã, terá sido destruída. É a continuação do mesmo capítulo. Vamos lá. Apocalipse 14, 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. A Babilônia não existirá quando esse evangelho for decretado sobre os povos no mundo. Apocalipse 14, 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Examine os capítulos que estudamos, a própria Escritura ensinará. Destacados os pontos que a tradição escatológica ignora e, por fazer comentários e mais comentários, confunde, impedindo que vejam principalmente as duas ressurreições, que, uma vez percebidas, acaba com todo o debate criado por ignorar tão importante revelação. Gente, a gente sabe que o mundo está passando por trevas. São situações distintas simultaneamente acontecendo. Então a gente já entendeu que isso é a meia-noite e o grito foi soado: eis o noivo. Venha participar com a gente desse mundo, faça a sua escolha. À meia-noite ouve-se um clamor: eis o noivo, ele vem. Vem, Senhor Jesus. Tchau, gente, até a próxima. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Not like a wait just for a while. That aside and just go on.
same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. Now life can wait just for a while. Now life can wait, so take that aside and just go on. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're